Uhum, uhum, uhum.
Ora, muito bom dia. Tem neste quadro um resumo do que andámos a fazer na aula passada. Não há aqui nada de novo. Olhámos para o teorema de Green como primeiro passo em discutir o teorema de divergência. O teorema de divergência ainda não chegámos lá. Espero chegar lá hoje. Resumindo as nossas conclusões, tivermos um aberto limitado em R2, as características que aqui se descrevem, portanto, nós vamos chamar-lhe, para abreviar, um domínio regular, aberto, limitado, com uma fronteira seccionalmente C1, okay? Ou seja, localmente a fronteira de U é uma variedade unidimensional, exceto possivelmente um número finito de pontos. Pelo menos precisamos disso para dar sentido ao integral sobre a fronteira. E o domínio terá que ser algo que permita aquele raciocínio que usámos para demonstrar o teorema de Green em situações mais gerais. Ou seja, por divisão do domínio em subdomínios e adição da igualdade em cada um, mais simples, e por aproximação estabelecermos o resultado para o domínio original. O resultado é esta forma, temos aqui. Nível crítico, pronto. Hoje vou ter que fazer bastante cálculo. Exato, depois vou ter que dar o quadrado. Então, Ninguém está a falar de cálculo, está bem? Sim. Tem coisas parvas, não, ok? Vocês têm dito coisas parvas. Bom, acidentes de microfones. Ok. Dizia eu, estabelecemos esta igualdade, que envolve, de um lado, um integral duplo de uma função, depende de derivadas parciais. Temos derivadas parciais das coordenadas do campo que estamos a considerar, e do outro lado, um integral de linha. A convenção de sentido em que se percorre a fronteira está de acordo com aquilo que está descrito no último parágrafo. Portanto, percorremos. Falta-me aqui uma coisa, não é? Portanto, a fronteira de U é percorrida no sentido direto. Portanto, do ponto de vista de um observador que se desloca sobre a fronteira, o conjunto U tem que ficar à esquerda. Okay? Porquê? Porque era assim que fizemos as contas que demonstraram a fórmula em situações muito simples. Bom, aplicações disto. Foi uma coisa que não chegámos a ver, porque não houve tempo. Considerar um exemplo. Considerem este campo que já usámos em exemplos atrás. Quando andámos a trabalhar com integrais de linha. Vamos chamar, e para manter a notação do teorema de Green, vamos chamar P de xy esta função, que é de xy. Okay? Suponham que queremos calcular
o integral ao longo de uma linha L deste campo, ok? Podemos indicar assim. Em que L, ao contrário do que andámos a fazer nos exemplos que vimos sobre integrais de linha, e nos exercícios até, L é uma elipse. Centrada na origem, mas é uma elipse, não é uma circunferência. É definida pelo caminho é igual a cento t 2 cento t, com t entre 0 e 2π. Okay? Se quisermos calcular diretamente o integral de linha, usando só a definição, o que é que nós fazíamos? Bom, calculávamos R' de t, okay? E considerávamos o integral entre 0 e 2π do campo composto com a representação paramétrica, que isso vai dar y é 2 cento t, portanto, menos 2 cento t sobre seno ao quadrado de t mais 4 seno ao quadrado de t e depois cosseno t sobre cosseno ao quadrado de t mais 4 seno ao quadrado de t interno o R', não é? O R, que é menos seno t 2 cosseno t. Tínhamos que entregar em ordem de t. Ao contrário do que acontece para uma circunferência, aqueles denominadores que aparecem, o x² mais y ao quadrado, não é simplificável pela fórmula fundamental da trigonometria. Claro está que vocês podem fazer estas contas diretamente. De certeza todos vocês se lembram, para essas funções, envolvendo senos e cossenos, eu até tinha umas mudanças de variável para calcular as primitivas em cálculo 1, até conseguia fazer isso, etc. Não duvido, ok? Mas seria uma coisa desagradável, como vocês devem lembrar. Okay? Há uma maneira mais simples de calcular este integral de linha, sem ser usando a definição, como eu estava aqui a sugerir. Portanto, será possível usar o teorema de Green para calcular o integral e a resposta é sim, ok? Eu vou dizer-vos como. Vamos tirar partido do integral de linha
sobre uma circunferência ser simples de calcular, como vimos no passado. Vamos fazer o seguinte: fazer um desenho para perceber a geometria da situação em questão. Portanto, eu tenho para a equação da linha que estou a considerar x igual a cosseno t, y igual a 2 seno t. Certo? Portanto, não era este o desenho que eu deveria ter feito, não era assim, porque nitidamente o eixo dos y é que precisa ser maior, não é? Portanto, vamos mudar isto um bocadinho. Portanto, aquela, se eu puser aqui o 1, aqui, a elipse a linha L que eu estou a considerar é uma elipse que tem mais ou menos este aspecto. E eu estou a percorrê-la neste sentido, como vocês podem verificar, à custa da representação paramétrica com facilidade. Okay? Portanto, a linha começa e acaba neste ponto, damos uma volta no sentido direto. Eu posso considerar a velha circunferência de raio 1 centrada na origem, como digamos assim, uma linha alternativa. Portanto, se eu tivesse tido não a elipse, mas esta circunferência, portanto, vamos pensar nela também no sentido direto. Portanto, C é descrita por alfa de t igual a cosseno de t, sendo t entre 0 e 2π. Para a linha C, os cálculos são fáceis. Portanto, o integral ao longo de C, no sentido direto, portanto, usando esta representação paramétrica alfa, foi um cálculo que nós já fizemos logo no princípio do estudo dos integrais de linha, e o resultado dava 2π. Ok? Aqueles denominadores que aparecem na expressão do integral de linha, simplesmente ficam iguais a 1, a função integrando acaba por ficar igual a 1 e o resultado dá 2π. Ok? Isto, portanto, já feito no passado. Okay? E agora? Bom, agora eu posso pensar em aplicar o teorema de Green à região que vou sugerir aqui com um tracejado azul. A região limitada pela elipse, mas tirando o círculo de raio 1 centrado na origem. Okay? Portanto, eu vou considerar, para efeitos de aplicação do teorema de Green, um conjunto U, que é o conjunto dos x, y, R2, tais que x² mais y² é maior ou igual a 1,
portanto, no complementar da bola vai concentrado na origem. E por outro lado, 4x quadrado mais y ao quadrado. Portanto, não, vou fazer mal. X quadrado mais 1/4 de y ao quadrado é menor ou igual a 1. Okay? X quadrado mais 1/4 de y ao quadrado igual a 1 é exatamente a equação daquela elipse, quando definida implicitamente de maneira natural. Okay? Portanto, aquele conjunto tracejado azul é o U. Ok? Em que eu vou aplicar o teorema de Green. Como é que eu aplico o teorema de Green? Bom, para esta região, eu tenho que fazer aquele tipo de habilidade que eu usei na discussão do final da aula passada. E tenho que considerar U dividido em 2 pedaços. De uma forma natural, não é? Portanto, se eu considerar esta linha fechada que acabei de desenhar, os sentidos que sugeri, e por outro lado, outra linha fechada, os sentidos que estou a sugerir, okay? Cada uma das regiões limitadas pela linha fechada a preto e pela linha fechada a amarelo, cada uma delas é do tipo em que eu posso usar o teorema de Green. Okay? Portanto, são limitadas por gráficos de funções y de x, cada uma delas. E, portanto, para aquelas duas regiões, eu tenho a certeza que o teorema de Green vai funcionar. Portanto, se escrever a igualdade do teorema de Green para cada uma delas, depois somando as duas igualdades, o que é que eu obtenho? Obtenho que o integral portanto, os dois integrais duplos vão dar simplesmente o integral duplo em U de dq dx menos dp dy. Será igual, agora voltando por um instante ao desenho anterior, reparem, quando eu adiciono os integrais de linhas na linha a preto e na linha a amarelo, aparecem duas semi-elipses corridas no sentido que eu quero e duas semicircunferências no sentido oposto ao que eu quero. Okay? Portanto, o que eu descubro do outro lado da igualdade, por adição, é que fico com o integral de linha ao longo de L, que era aquele em que eu estava interessado, menos, e o menos porque ficava em sentido contrário ao que eu queria, o integral de linha ao longo de C. Este aqui vale 2π, de acordo com cálculos velhinhos que nós fizemos logo no princípio de começarmos a estudar o teorema de Green. O integral duplo que tem lá em cima, por outro lado, nós sabemos que é zero. Okay? Porquê? Porque aquele campo, o campo F, é um exemplo de um campo fechado.
Isto é, derivada parcial de Q em ordem a x é exatamente igual à derivada parcial de P em ordem a y. Ou seja, a função integranda no integral duplo que aparece no teorema de Green vale zero. Okay? Conclusão. Aliás, lembre-se que isto era o exemplo típico de um campo fechado que em R2 menos a origem não era conservativo. Okay? Portanto, o integral de linha ao longo de um caminho fechado, nós tínhamos verificado para o caso da circunferência, não dava zero. Portanto, qual é a minha conclusão? Bom, a minha conclusão, como duas das coisas que aparecem naquela igualdade, eu sei quanto é que valem, posso resolver em ordem integral de linha que eu desconhecia e dizer, descaradamente, que o integral de linha ao longo da elipse também é igual a 2x. Ok? E não andei a fazer cálculo de primitivas desagradáveis envolvendo funções trigonométricas. Ok? Portanto, esta é uma aplicação típica do teorema de Green. Saltar de um dos lados da igualdade para o outro para estabelecer propriedades de integrais de linha à custa de propriedades de integrais duplos ou vice-versa. Ok? Professor, Diga. isto está relacionado com áreas diretamente? Não. Ou perímetros? Está relacionado com integrais duplos. Um, Ok, eu podia fazer uma aplicação do teorema de Green para situações que têm a ver com áreas, da seguinte maneira. Se eu arranjar um campo tal que o dq dx menos dp dy seja igual a 1, então o integral duplo dá uma área, certo? Por exemplo, já agora vamos fazer esse exemplo, o vosso colega tivesse da dúvida, e eu posso fazer um outro exemplo. Ponho vocês que têm uma certa região, que eu vou chamar V, ok? Em R2, com uma fronteira simpática, corrida no sentido direto, ok? E considerem que P de xy é igual a menos y. E Q de xy é igual a zero. Okay? Para este P e este Q, a diferença dq dx menos dp dy é simplesmente 1. Ok? Porque a derivada de P em ordem y é menos 1, portanto, racionalmente está 1. dq dx é zero. De maneira que, para aquela situação, vocês descobrem uma coisa engraçada. O integral duplo em V de função 1, que é, prosaicamente, a área de V, é igual ao valor do integral de linha, enfim, no sentido apropriado. Okay? Há quem ponha ali uma setinha naquela circunferência do integral de linha para se lembrar do sentido. Embora definir sentido direto seja uma coisa não assim tão trivial como isso. Em situações, digamos, ingênuas, a gente pode ir por aí. Será o integral de linha deste campo particular. Só que aqui o Q é zero, portanto, P dx mais Q dy, neste caso particular, é menos y dx. Ou seja, eu acabei de arranjar uma maneira de calcular áreas à custa de integrais de linha muito particular. Okay? Portanto, eu suspeito que o vosso colega já tinha visto uma coisa destas algures, e de facto pode-se fazer tal coisa. Então, reparem que isto parece
de alguma maneira que estamos a obter muito a área, que tem a ver com o domínio todo, à custa de muito pouco dos valores sobre a fronteira da região. Mas, de facto, desde que eu tenha, de facto, um campo que é C1 em todo o conjunto, unido com a sua fronteira, e nas condições do teorema de Green, de facto, há uma relação entre as duas coisas. Okay? Este é um exemplo possível para uma coisa desta. Eu posso arranjar outros campos, tais que o dQdx menos dPdy dá 1, que não são necessariamente estes. Okay? E, portanto, consigo arranjar outras fórmulas para arranjar áreas à custa de integrais de linha. Okay? E este é um exemplo típico que vocês encontram em textos vários quando se dá esta matéria. Okay? Bom, voltando ao que eu queria fazer. Portanto, há muitas aplicações, veremos mais aplicações do teorema de Green. Nos exercícios, iremos fazendo. No entanto, o que eu quero fazer agora é estender o teorema de Green. Portanto, o teorema de Green é em R2, ok? Eu quero arranjar análogos do teorema de Green em dimensões superiores. Os dois resultados que nós vamos considerar até ao fim do curso, o curso não vai ter mais nada do que isso, vão ser o teorema da divergência, que vamos começar a ver hoje, e o teorema de Stokes. São duas extensões do teorema de Green, mas de maneiras diferentes. Okay? Para começarmos a perceber o teorema da divergência, eu preciso explicar algo que evitei fazer até agora. Esse algo que eu evitei fazer até agora é a relação entre integrais de linha e integrais em ordem ao comprimento de arco, que há uma relação entre as duas coisas. Portanto, vamos desviar-nos um bocadinho, falar disso. Isso será importante para escrevermos a fórmula que aparece no teorema de Green de outra maneira. E essa outra maneira dá-nos a ideia de como lidar, de entendermos a relação entre os dois teoremas. Portanto, relação entre integrais de linha Professor, em diga. poderia mostrar o quadro anterior, se faz favor? Daqui a pouco. Okay? Portanto, vou fazer ainda aqui um desenho que eu já fiz, não é? E depois então voltaremos ao quadro anterior. Porque Luís precisa do quadro anterior. Portanto, eu quero que vocês suponham que têm uma linha L que está a ser percorrida da maneira que nós convencionamos no teorema de Green. Ou seja, deslocamos-nos sobre a fronteira de um conjunto U e vemos o conjunto U à esquerda. Okay? Aquele pedaço da fronteira, estou a supor, que é pedaço de uma variedade unidimensional. Portanto, aqui, num ponto fixado ali, eu posso considerar uma direção normal, certo? E um vetor normal unitário exterior. Portanto, N, o meu desenho, a legenda do desenho, N é a normal unitária exterior
num ponto X, num ponto, bom, aqui em R2, portanto, um ponto XY, pertencente à fronteira de U, que é o L. Ok? Portanto, é esta a situação que eu vou querer situar. Ok? Então, voltemos lá atrás, um instante. Portanto, era este exemplo? Luís, E o antes desse era o antes deste. Oh, também. este? Sim, está tudo, professor. Ok. Bom, então, dizia eu que íamos considerar-nos nesta situação. Vamos considerar que L é descrito por apresentação paramétrica RT, okay? De maneira que naquele ponto, estamos a imaginar sobre a fronteira de L, a derivada R' de T é um vetor tangente à fronteira de U ali. Okay? Portanto, aquela direção do R' de T vai definir o espaço tangente a L no ponto X, Y, a que haverá também um espaço normal a definir um vetor normal unitário exterior N. No entanto, é fácil relacionar, como estamos em R2, portanto eu estou aqui a supor, não é um boneco para pensar no Rn com N qualquer, mas sim, estou mesmo em R2. Em R2, eu posso relacionar o R'(T) com o N, desde que eu não esteja num daqueles pontos excepcionais sobre a fronteira onde há problemas, não é? Portanto, a fronteira é seccionalmente C1, portanto haverá uma série de pontos problemáticos, mas estou fora desses. Okay? Portanto, aquele N é ortogonal a R'(T). Mas, se eu considerar vamos definir aqui um vetor só para isto. Portanto, isto não vai ser uma notação para usar no T minúsculo é mau, porque já tenho o parâmetro. T maiúsculo. Se considerar T maiúsculo igual R' de T sobre norma de R' de T, vamos supor que o R' T é diferente de zero. Portanto, o RT é tal que está naquelas condições da definição de variedade de 1 e, portanto, a derivada não se anula. Okay? Portanto, posso normalizar o vetor R' T dividindo pela sua norma. Essa norma não é zero. Okay? Portanto, T é um vetor unitário. N obtém-se de T rodando π sobre 2, certo? Portanto, este é um ângulo, correto? Rodando π sobre 2 no plano, ok? Neste sentido, daqui para ali. Ou seja, no sentido retrógrado.
Portanto, no plano, eu posso passar do espaço tangente para o espaço normal, rodando pi sobre 2. Claro está que em dimensões superiores não posso fazer isto. Porquê? Porque a dimensão do espaço tangente e do espaço normal não é igual, mas em R2, cada um deles é um espaço de dimensão 1. Okay? De maneira que eu vou poder fazer umas contas engraçadas da seguinte forma. Qual é a aplicação linear que corresponde a rodar π sobre 2 no sentido retrógrado? É fácil de ver qual é. É a aplicação, vou chamar-lhe S, ok? Se tiver um vetor x, y, o que eu faço para rodar no sentido π sobre 2 no sentido retrógrado é trocar o x com o y e depois mudar um dos sinais de maneira a ter o sentido certo, ok? De facto, no momento de pensamento, mostra-vos que é esta a aplicação linear, ok? Portanto, se fizerem um diagrama no desenho anterior, vocês percebem que é exatamente isso que estão a fazer, ok? Portanto, rodar π sobre 2 no sentido retrógrado é transformar xy em y menos x. Okay? Bom, então, se o vetor t eu tinha considerado tiver componentes x linha de t, y linha de t, a dividir por já qualquer coisa deste género, não é? Portanto, se eu designar as componentes de r de t por x de t e y de t, se t for igual a isto, a normal unitária exterior, que eu tinha designado por n, já estava a usar a outra letra que eu costumo usar, okay. N será obtido aplicando S ao T, certo? O que é que dá? Dá y linha de T menos x linha de T aqui por parênteses a mais, a dividir pela mesma coisa. Ok? Portanto, eu sei transformar digamos um vetor unitário na direção do R' de T apontando naquele sentido que considero correto para aplicar o teorema de Green, no vetor normal unitário exterior, desta maneira, rodando π sobre 2. Rodar π sobre 2, neste caso particular, é fazer aquelas contas que vimos do outro lado. Mas agora, pensem aqui no outro sujeito em que eu preciso de pensar para calcular um integral de linha. Esse outro sujeito é o campo que eu estou a considerar. Vamos juntar aqui o campo ao meu desenho.
Imaginem que o meu campo F é qualquer coisa, sei lá, assim. Certo? F naquele ponto era assim. Quando vocês calculam o integral de linha, fazem um produto interno do F pelo R' de T. Certo? Bom, mas vocês conseguem arranjar um campo tal que o ângulo entre o F e o R' é o mesmo que esse outro campo e o N. Como? Rodando π sobre 2 no sentido retrógrado. Portanto, eu junto aqui ao meu desenho um outro campo G se obtém do F rodando da mesma maneira. π sobre 2 no sentido retrógrado. Como é que eu faço isso? Bom, da mesma maneira. Certo? Usando esta transformação linear. Portanto, se eu rodar F igual a PQ no sentido retrógrado, se eu rodar de π sobre 2, não é? No sentido retrógrado, obtenho, bom, Q menos P. Certo? Bom, estas observações, rodar π sobre 2, portanto, reparem, o que eu estou a dizer-vos é o seguinte: eu vou pegar em dois vetores que considero o produto interno, rodo ambos de π sobre 2 no sentido retrógrado. O produto interno entre os dois vetores transformados por essa rotação de π sobre 2 continua a ser, de certeza, exatamente o mesmo. Ok? Portanto, neste desenho anterior, o que eu vos estou a dizer é que o produto interno entre o F e o vetor T, que era o R' de T normalizado, vai ser igual ao produto interno entre o G e o N. Ok? Porque rodei tudo de π sobre 2 no sentido. Okay? E agora reparem no que acontece às fórmulas do integral de linha. Se eu fizer contas dessa maneira, tirando partido disso, já dizendo. Portanto, eu teria um integral de linha ao longo de L, de F, dr. Isto seria uma integral entre A e B de F de R de T interno R' de T. Mas eu posso ali multiplicar e dividir pela norma de R' de T. Okay? Ora bem, eu tenho aqui, isto é o tal produto interno em que eu pego em ambos os vetores, isto é o F interno T, com T o vetor unitário, tangente, na direção em que eu estou a percorrer a fronteira. Okay? Portanto, isto é o F interno T. Okay? Que eu já descobri que é igual ao G interno N. Ok?
Portanto, se é assim, eu posso considerar aqui uma integral de g de r de t interno n, e agora tenho a seguir, tem aquele norma de r' de t. Mas isto, reparem que o norma de r' de t era aquilo que me aparecia nos integrais em ordem ao comprimento de arco. Okay? Era o fator, era o elemento de volume unidimensional que aparece no integral em ordem ao comprimento de arco. Ou seja, o que eu tenho aqui é a mesma coisa que o integral em ordem ao comprimento de arco daquele campo G que eu obtenho do campo F, mudando π sobre 2, ok? Portanto, já agora escrevemos isso explicitamente. É o integral em L de Q menos P interno N. Okay? Bom, mas aquele integral de linha que eu tinha originalmente, se eu der a volta toda à fronteira de U, é igual, este aqui era o integral ao longo de L, P dx mais Q dy. Ok? Se eu dou a volta completa, no sentido direto, então, o que é que eu obtenho? É o integral duplo dq dx menos dp dy. Ou seja, eu reestruturei, eu agora olhar para aqui, para aqui, eu tenho uma fórmula alternativa para a fórmula do teorema de Green. Ok? Portanto, a fórmula é integral em U do campo G, interno, normal unitário exterior, integrado em ordem ao comprimento de arco. Foi mal, não é? Disparate. Portanto, aqui é o integral ao longo da fronteira de U. Comecei a escrever o outro lado da igualdade. Isto fica igual ao integral duplo em U de dq dx menos dp dy. Portanto, todo o meu argumento ligando o integral de linha ao integral em ordem ao comprimento de arco foi para escrever isto assim. Mas o G é igual a Q menos P. Se eu definir aquilo que se chama operador de divergência do campo G como sendo, no momento chamemos aos componentes G, G1 e G2, okay? dg1 dx mais dg2 dy vai dar o dq dx menos dp dy. Então, o que eu arranjei aqui
Eu vou chegar ali ao integral duplo e substituir o Q daqui de x menos dp de y em termos daquilo que eu acabei de definir como divergência. Arranjei a seguinte igualdade. O fluxo do campo G através da fronteira de U na direção da normal unitária exterior, coisa de que falámos na semana passada, okay? Há de ser igual ao integral duplo da divergência de G. Okay? G há de ter aquelas propriedades, para isto funcionar, tem que ter aquelas propriedades que exigimos ao F, não é? Tem que ser C1 até a fronteira de U, etc. Okay? Mas isto é uma maneira equivalente de escrever a fórmula do teorema de Green. Só que no integral, o integral de linha foi substituído por um integral em ordem ao comprimento de arco, coisa que se pode fazer da maneira que eu sugeri. E o integral duplo, em vez de escrevermos dq dx menos dp dy, reinterpretarmos isso em termos daquilo que se chama a divergência de um campo. Okay? Aliás, em geral, nós vamos definir divergência em dimensão qualquer da seguinte maneira. Portanto, uma definição divergente dado F definido em U, agora em Rn, portanto, em particular, no caso de dimensão 2, dá aquilo que eu fiz, com valores em Rn, com U aberto, e F, classe T1, em U, definimos div F em U com valores em R, via seguinte soma de derivadas parciais, em que F tem coordenadas F1 até Fn. Ok? Portanto, esta soma particular de derivadas parciais vamos passar a chamar de divergência. Vocês dirão, divergência. Porque não é essa soma e não outra? Porque esta vai ter propriedades notáveis. Okay? Nós só nos vamos aperceber das propriedades notáveis depois de termos o teorema de divergência. E depois poderemos interpretar a divergência à custa de integrais de fluxo e de um certo limite que nos vai dar informação importante. Ok? O que é que vai ser o teorema de divergência? É o nosso passo seguinte. Portanto, o teorema de divergência ou de Gauss vai ter o seguinte formato. Dado o subconjunto Rn, um domínio regular. Coisa que eu vou pôr mais uma vez entre aspas, ok? Vai ser um aberto, limitado, cuja fronteira vai ter todos os pontos, exceto pontos excepcionais,
em variedades n-1 dimensionais. Okay? Classe C. Os pontos seccionais não poderão, serão algo que eu poderei dizer que tem volume n-1 dimensional desprezível, de alguma maneira. Portanto, estas aspas aqui significam muita coisa, okay? Mas por enquanto eu quero que vocês só fiquem com a ideia que vamos ter o mesmo tipo de constrangimentos que tínhamos no teorema de Green. Dada uma função definida no feixe de U com valores em Rn, de classe C1, até à fronteira, o integral da divergência de F em U vai ser igual ao fluxo de F através da fronteira de U, em que N é a normal unitária exterior e Vn-1 é o volume n-1 dimensional. Portanto, vai ser este o teorema de divergência. Portanto, aquele integral do lado direito, nos casos particulares em que nós fizemos contas, teria um integral em ordem ao comprimento de arco, se n for igual a 2, será o fluxo através de uma superfície de n for igual a 3. Okay? Mas pode-se definir, à custa de definir o elemento de volume n menos 1 dimensional, noutras situações. Portanto, nós vamos ver que termos uma ideia de porque é que isto é verdade não vai depender de termos de uma dimensão baixa. Ou seja, o raciocínio que vamos fazer serve para qualquer dimensão, de maneira que enunciamos o teorema da divergência assim. Portanto, no princípio da proximala, vamos ver porque é que funciona. Não vai ser surpreendente que o argumento vai ser muito parecido com o que usámos para o teorema de Green. Portanto, a ideia por trás é a mesma. Coisa que também é natural, porque já vimos em dimensão 2, isto vai ser equivalente ao teorema de Green. Portanto, em dimensão 2, aquela fórmula é uma maneira diferente de escrever integral duplo dq dx menos dp dy, portanto, igual ao integral de linha ao longo da fronteira com aquelas convenções, p dx mais q dy. Okay? Tipograficamente, parecem coisas muito diferentes da sua formulação clássica, mas espero que a aula de hoje vos tenha convencido que são exatamente a mesma coisa em dimensão 2. Noutras dimensões, vamos obter informação nova. Okay? A maior parte das situações em que nós vamos usar o teorema de divergência serão, aliás, em dimensão 3. Obviamente, que é onde nos dá jeito para fazer conta, e obtemos algo. Portanto, teorema da divergência, amanhã, à mesma hora. Até lá. Questões? Professor, podia passar para o slide anterior? Posso. Que eu não vi uma coisa no final. Ok. Este aqui? Sim. Sim. Já viu? Sim, sim, sim. Obrigada. Ok, nada. Mais alguém? Mais alguma coisa? Cá estou, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, professor. Até amanhã. Até amanhã.